Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus, querido? Amém? Deus tem sido fiel para com as nossas vidas, não é? Se nós estamos aqui é porque Ele tem sustentado a nossa vida para a glória de Deus. Enquanto você pega a sua Bíblia em mãos e abre no livro de Neemias, capítulo de número 6, quero dividir uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. Neemias, capítulo de número 6. Eu vou ler alguns versos. Palavra de Deus que Deus trouxe ao nosso coração e nós temos o desejo de dividir com a igreja para a glória do Senhor Jesus. Você encontrou aí Neemias, capítulo 6? Eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando em nome de Jesus. Diz assim o verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda até que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontrarmos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro. Esta passagem do livro de Neemias, como bem sabemos, nos fala a respeito de reconstrução. Nos fala a respeito de obra, nos fala a respeito de trabalho. Obra, trabalho, reconstrução. Eu ouvi uma frase de uma pessoa, uns dias atrás, e essa foi uma frase que ele disse e me marcou. Ele disse o seguinte: participar da construção de alguma coisa ou de alguém é muito gratificante. Você participar do crescimento de alguém, da construção da vida de alguém, da construção de alguma coisa, de um prédio, de algo que você participa da construção é uma bênção. Mas participar da reconstrução é melhor ainda. E ele me disse, quando ele disse isso, eu guardei esta parte no meu coração. E é verdade. Porque participar da construção da vida de alguém, ou participar do começo da vida de alguém, ou de algo que está começando, é muito bom fazer parte disso. Mas gratificante é quando se participa da reconstrução. Quando se participa de um recomeço. Participar do começo de alguém é bom, mas participar do recomeço é muito gratificante. E esta passagem do livro de Neemias nos fala de recomeço, nos fala de reconstrução, nos fala de construir novamente, nos fala de colocar o nosso empenho a reconstruir algo que um dia foi derribado, trazer à tona aquilo que um dia foi perdido. Isto é o ponto focal deste livro sagrado, que nos fala a história da reconstrução de algo, de um trabalho feito para trazer de volta, de um trabalho árduo para se trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Isso com muito trabalho. Chegado neste momento em que lemos o texto, Neemias estava empenhado na reconstrução da cidade. Neemias estava empenhado e ele estava com muita ajuda. Pessoas estavam o ajudando para isso. Ele tinha todo o cenário desenhado. Ele já estava com, primeiro, a ajuda do rei,
havia cartas do rei dizendo que ele teria o seu sustento para aquela reconstrução. Primeira providência, o rei, que não era alguém de Deus, mas que, tocado por Deus, o abençoou para reconstruir alguma coisa. Ele já foi abençoado na sua ida. Deus estava no comando de todas as coisas. O cenário mostrava para Neemias que Deus estava cuidando de cada detalhe. O cenário mostrava para Neemias que, apesar da dificuldade da reconstrução, que apesar do trabalho árduo, porque não dá para se imaginar que o trabalho foi fácil, o trabalho foi árduo, foi trabalhoso, mas em todos esses momentos Neemias podia acompanhar o cuidado de Deus para com a reconstrução. O cuidado de Deus para o contexto que o próprio Deus preparara. O próprio Deus havia mandado Neemias reconstruir. O próprio Deus havia preparado um povo, havia preparado uma situação para ele ter o que fazer na cidade, madeira, todo o apetrecho que ele precisava para a reconstrução. Deus já havia tocado no rei para que ele tivesse. Então ele tinha o mantimento, ele tinha o material, ele tinha o material humano, porque os irmãos estavam ajudando, ele estava vendo o cuidado do Senhor, os muros estavam crescendo, até que de repente, quando chega a notícia que a vida de Neemias estava andando, que o projeto de Deus na vida de Neemias estava caminhando, quando chega a notícia para as pessoas que não queriam que aquilo acontecesse, de que o projeto, os muros, os irmãos estavam felizes, a coisa estava caminhando, o nome do Senhor estava sendo glorificado, Deus estava trabalhando, a obra estava fluindo, tudo estava caminhando, chega essa notícia para os inimigos. Então os inimigos começam a se levantar para parar uma obra que Deus estava fazendo, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, é o próprio Deus que está providenciando. Nós somos a ferramenta, mas a obra é de Deus. Aliás, coloque a mão no seu coração, você é a ferramenta, mas a obra é de Deus. Você está entendendo? Então quando você está colocando a tua mão e orando por alguém, não é você, mas é Deus que está fazendo sobre as tuas mãos. Quando você está lendo a palavra, está sendo alimentado pela graça de Deus, não é você nem a tua sabedoria de interpretação de texto, não, é o Espírito Santo trabalhando na tua vida, é o Espírito Santo fazendo morada na tua casa, é o Espírito Santo mudando a situação e o problema, te dando entendimento para agir, te dando entendimento e dizendo: ei filho, ei filha, calma, porque no comando das coisas estou eu, diz o Senhor. Neemias sabia disso. E aí os inimigos começam a se levantar. Primeira coisa, mandar uma notícia para que ele parasse e descesse para conversar. Sabe o que eu entendo, irmão? Que quando nós estamos na obra, fazendo a obra, trabalhando para Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus está cuidando, está trabalhando, Deus está dando ferramentas, as coisas estão fluindo. Cuidado com as propostas que vão chegar. Porque as pessoas que não estão esperando que isso que Deus está fazendo na minha e na tua vida aconteça, vão tentar te desviar o foco. Vão tentar fazer convites para desviar. O que é um convite para descer e conversar um pouco? Nada de errado. Não iria tirar o céu de Neemias, não iria parar nada na vida de Neemias. Ele não estava errando nem pecando. Ele ia descer e conversar, mas para que isso acontecesse, ele perderia aquilo que Deus havia mandado ele fazer: trabalhar na obra dele. E quando o convite, ainda que não seja um convite errado, vai nos tirar da obra que Deus colocou na nossa mão, cuidado, continua fazendo a obra, porque a obra foi dada para você fazer, então marcha e continua, porque a obra é de Deus, mas Ele está contando com você como ferramenta para fazer a obra. Neemias entende isso, ele diz: não vou não. Não vou. Mandou mensageiro dizendo: eu não posso parar a obra que eu estou fazendo. Eu não posso deixar de fazer o que Deus me mandou fazer. Eu não posso deixar de adorar, mesmo que a proposta seja boa.
Mesmo que a proposta não seja um pecado assumido, mas se aquilo vai me tirar da obra que Deus colocou na minha mão, cuidado com o convite. Diga não e faça a obra, porque Deus está no comando das coisas. Neemias diz para ele, eu não vou. Enviou o mensageiro e disse, eu não posso descer. E ele diz claro, eu não posso descer. Diz aí para o teu irmão, eu não posso parar a obra que Deus está fazendo na minha vida. Diz aí para ele. Pode dizer, eu não posso parar a obra que Deus está fazendo na minha vida. Porque mesmo que você não queira, há uma obra sendo feita na tua vida. Deus te confiou, você é uma ferramenta dele, você é um instrumento dele. Então quando Deus começa a trabalhar, não permita que as pessoas venham desviar o teu foco. Sabe o que eu entendo? Que quando nós estamos fazendo a obra de Deus, trabalhando para Jesus, vindo na casa do Senhor, lendo a palavra, buscando a Deus, aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer, aí sabe o que acontece? Vem uma situação adversa para tentar tirar a nossa atenção, aí vem um problema, muitas vezes se levanta até dentro de casa, aí vem um problema, para quê? Para entristecer o coração, vem uma notícia ruim para entristecer o coração. Sabe o que é isso? A notícia ruim, o problema, a situação adversa, é Sambalat e Tobias, mas eu vou te dizer, Sambalat e Tobias vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado, a obra vai continuar, a tua vida vai fluir, e o nome do Senhor vai ser adorado na tua casa. A notícia ruim quer nos tirar o foco, aí vem plantar uma notícia ruim para entristecer o coração. E aí você está adorando, está exaltando, está tudo caminhando, vem uma notícia para te deixar triste. Aí você levanta pela manhã triste, abatido, pensando que aquela notícia vai acontecer alguma coisa. Muitas vezes é um sonho perturbador, não importa, irmão. Não perca o foco, continua trabalhando, continua marchando e andando, porque Jesus tem uma grande obra a realizar. Mas é preciso estar atento à voz de Deus. Quem foi que te chamou? Não foi Deus? Então por que você vai parar por causa de uma notícia que não é de Deus? Deus te chama, mas a notícia que não é de Deus que te para, não entendi. Não pode. Você não pode abandonar com uma notícia que nem de Deus é. Querido, a notícia de Deus, ela vem para te animar e não para te rejeitar. A notícia de Deus vem para te dar ânimo. Quer um exemplo? Deus, quando ele chama Josué, ele diz, olha Josué, a jornada é grande, vai ser trabalhoso. Olha meu povo aí, eu preciso de um líder, Moisés é morto. Não te desanimes, tenha bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Apenas medita na palavra de dia e de noite, não desvia dela, porque eu serei contigo na caminhada. É a voz de Deus que tem que impetrar na tua vida, e não a voz do inimigo. É a voz de Deus que tem que estar no teu coração, e não a voz do inimigo. Você está entendendo? Aí ele manda a notícia, não vou. Não dê ouvidos a esse tipo de proposta. Proposta que vai te tirar da obra, querido, rejeita. Proposta que vai te tirar daquilo que Deus tem te colocado, rejeita. Eu vi há muito tempo, eu ouvi isso do pastor Bittencourt, nosso pastor, meu pastor, seu pastor, e ele disse o seguinte, uma certa ocasião ele estava ministrando uma aula, e aí foi levantado a respeito de casamento, estávamos entre obreiros, por consequência não havia uma mulher obreira naquele momento na sala, estava só entre homens, por isso foi só a respeito de mulher, mas serve para o inverso também. E aí alguém perguntou algo sobre casamento, ele disse, querido, a partir do momento que você casou, você está com a tua esposa, qualquer outra mulher é trevas. Sabe por quê? Porque sai do foco que Deus fez para a tua vida. Eu transfiro isso para hoje, na obra de Deus. Qualquer proposta que te tire daquilo que Deus te colocou na mão como obra, rejeita porque não é dele. Você está entendendo?
se vai te tirar daquilo que Deus está te colocando, da obra dele, vai te tirar do arado, Deus não vai te fazer uma proposta para te tirar daquilo que ele mesmo te colocou. Neemias, entendendo disso, disse: não vou. E olha que interessante, ele mandou mais 4 vezes a proposta, porque o inimigo é insistente, ele tenta até não ter mais jeito. E Neemias diz que as mesmas 4 próximas propostas, ele respondeu da mesma maneira. Sabe o que eu entendo? Que Neemias era um homem que tinha postura com Deus, convicção da chamada, sabia exatamente o que estava fazendo na obra de Deus. E é duro para um obreiro, para um crente, quando ele não sabe o que ele está fazendo na obra de Deus. Quando ele não tem convicção daquilo que Deus o chamou. Quando ele perde a convicção daquilo que Deus o colocou. Que Deus nos guarde de perder o foco na obra dele. Que Deus nos guarde de ficarmos perdidos sem saber qual é o tipo de chamada que Deus tem, irmão. Deus tem algo lindo sobre a tua mão. Então continue e avança, porque Ele é quem se responsabiliza. O inimigo não contente, ele vem com mentiras. A história vai dizer que na 6ª vez, porque ele mandou uma, ele disse não. Pois ele mandou mais 4, ou seja, a 5ª, ele disse não. Na 6ª vez, sobe o mensageiro com uma carta mentirosa, e Neemias sabe disso. Neemias manda dizer a resposta a ele, dizendo: olha, isso que está escrito aí na carta, porque a carta está aqui no texto, a carta estava dizendo que ele queria se impetrar um rei daquele lugar, que ele queria se levantar contra o rei que havia o abençoado, a calúnia, para desestabilizar a vida de Neemias. Porque a calúnia não vem senão para desestabilizar. A notícia mentirosa na nossa vida, ela vem para tentar nos desviar daquilo que Deus tem para nós. Vem para tentar chacoalhar nosso coração, vem para tentar chacoalhar e nos deixar batido no chão, caído. Mas eu quero te dizer uma coisa: caído vai ficar o inimigo, porque Deus vai te colocar de pé, vai me colocar de pé, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Levante a sua mão, vai cair por terra a ação do inimigo, mas você não ficará prostrado, porque o Senhor vai te dar graça e te levantar. Não se prostra diante da notícia. Não se prostra diante da calúnia. Não se prostra diante da adversidade. Neemias não se prostrou. Mas está complicado lá na minha casa. Não se prostra perante a complicação. Se prostra diante de Deus, porque Ele tem saída e escape para a tua vida. Está complicado lá no meu trabalho, não se proste à complicação do trabalho, se proste ao Senhor, porque Ele tem escape para a tua vida. Esses dias, o meu irmão me mandou uma mensagem, dizendo: Vaso, ora por mim, estou saindo aqui do meu trabalho, a partir de agora estou desempregado. Eu mandei uma mensagem para ele falando: Vaso, você é homem de Deus, pastor. Não que ser pastor é melhor do que ninguém, mas comecei a dizer o que Deus o havia feito com ele. Você é homem de Deus, você é pastor, você é pregador do evangelho, você tem uma vida dedicada ao Senhor. Essa porta que foi fechada para você, Deus vai abrir para alguém. Mas de você Ele vai cuidar. Você crê? Deus vai abrir a porta para alguém. Mas não pense que Ele não vai cuidar de você, não. Porque Deus é sabedor de todas as coisas. Fechou essa para você, vai abrir para alguém, porque alguém vai assumir aquela vaga. Alguém que porventura, muito provavelmente, está muito necessitado. Deus vai abrir essa e vai cuidar da tua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que cuida daquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Então calma, porque Deus vai cuidar da tua vida. Fique tranquilo, fique tranquila, Deus está cuidando da tua vida. Fique em paz, porque o Senhor é aquele que opera sobre aquele que nele espera.
prospera. Calma que Deus está cuidando. Ele disse, você está mentindo. E eu não vou discutir mentira com você. Neemias diz isso. Isso que você está falando nesta carta foi inventado do seu próprio coração. É tudo mentira. Porque a mentira foi para que ele parasse. Sabe por quê, irmão? A única forma de parar essa obra aqui era parar Neemias. Porque Neemias era o líder. Neemias é quem tinha a principal chamada. A principal chamada aqui era de Neemias. O inimigo sabia que se ele parasse Neemias, ele pararia a obra. Se ele parasse Neemias, os outros iam parar também. Porque o mesmo líder que estava incentivando poderia ser o líder que desincentivava. Falou, não, vamos parar por aqui. E o povo ia parar. Porque se ele chegasse no povo, ninguém ia parar esse povo. Esse povo estava construindo os muros e ninguém ia parar. O inimigo falou, tem que parar Neemias. E aí começa a vir notícias ruins sobre a vida de Neemias. E Neemias lá, trabalhando e fazendo a obra. Parece conosco, não é? Nós estamos fazendo a obra, trabalhando. Às vezes nós ajoelhamos e falamos, Senhor, estou fazendo a obra, não estou mexendo com ninguém. Quem já falou isso aqui? Eu falei esses dias, se não me engano foi para minha esposa. Falei, meu Deus do céu, eu queria que as pessoas mexessem comigo o tanto que eu mexo com elas. Eu queria que as pessoas falassem de mim o tanto que eu falo delas. Não iam falar nada, porque eu não falo de ninguém. E não falo isso aqui para me vangloriar, não. Estou falando só o que eu sou. Eu não falo de ninguém. Eu não mexo com ninguém. Mas é um negócio. Sabe por quê? Porque nós temos a marca da promessa. Quem tem marca da promessa incomoda, querido. Mas não incomoda o irmão que também tem a marca. Não. Não somos nós aqui a situação. A Bíblia diz que a nossa luta é contra as potestades e os demônios. E os demônios usam pessoas. E as pessoas vêm querer nos entristecer para nós pararmos a obra. Mas a obra não vai parar. A notícia ruim não vai te parar. A enfermidade não vai nos parar. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso general. E às vezes a gente ora e fala, Deus, eu não mexo com ninguém. Eu não falo de ninguém, eu estou fazendo a obra, eu estou quieto no meu lugar, fazendo a obra, trabalhando. E aí vem um enviado. Vem uma enviada. Oh, Jesus. Para tentar entristecer. Faça assim, tentar entristecer, dá até taquicardia. Dá um negócio, fala, meu Deus do céu, onde é que a pessoa tira essa criatividade? Aí você olha e fala, é o rabo, olha o rabo dele. Olha o rabudo querendo me parar. Mas aí nessa hora tu vai orar. Vai orar e entrega na mão do Senhor, diz, Senhor, eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Continua fazendo a obra. Porque Deus vai te recompensar. A Bíblia diz que não há obra que não seja recompensada. A Bíblia diz que tudo que vier sobre as tuas mãos, façai conforme as vossas forças. Então trabalha para Jesus, faz a obra de Deus, porque na hora certa Deus vai operar, Deus vai entrar lá naquele lugar, Deus vai entrar naquela pessoa, vai trazer aqui, você vai ver o milagre, vai adorar a Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque Deus é poderoso para nos dar a vitória. Fica de pé em nome de Jesus. Olha o que diz o 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos. Neemias dizendo, eles estavam tentando me amedrontar. Estavam tentando me amedrontar. Mas quem tem chamada de Deus tem uma coragem diferente. Não é uma coragem humana, não é uma coragem de dizer que enfrenta, como diz o ditado popular, enfrenta Deus e o mundo. Não é essa coragem. Não é esse tipo de coragem que Deus nos dá. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem e não de covardia. Está na Bíblia. Deus nos deu um espírito de coragem, mas não é essa coragem humana, não, é uma coragem espiritual. É coragem de quem não vai desistir.
É coragem de quem enverga, mas não quebra. Diz aí para o teu irmão, eu envergo, mas não quebro. Diz aí para ele, eu envergo, mas não quebro. Aí você diz para quem te falou, é verdade, nós envergamos, mas não quebramos. Porque Jesus é quem sustenta a tua vida. Não é que você não quebra porque você é bom ou boa, não. É porque Deus está na tua vida. É por isso. Todos procuravam me amedrontar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Não estão dizendo isso? Que não vai converter, não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que você está buscando? Não, Saif, nunca. Aquele, jamais. Jamais. Parece que nunca vai acontecer, não é? Mas quem é que está dizendo que jamais? Porque se Deus falar jamais, aí acabou. Agora, se não é Deus que está falando, continua a fazer a obra de Deus. Não dá ouvido a Sambalate e Tobias. Não dá ouvido às questões que vêm tirar o teu foco, vêm tirar a tua coragem. Deus, quando dá coragem, Ele dá coragem como deu para Davi. Aqui eu encerro. A Bíblia vai dizer que Davi, quando ele chega para lutar com Golias, as pessoas estavam com tanto medo. A Bíblia vai dizer que todo mundo estava com medo, menos Davi. Tinham tanto medo que falaram assim, mas Davi, primeiro me dá teu currículo. Quem você pensa que você é? Aí Davi teve que explicar que ele já matou ursa, já matou leão, que vieram pegar as ovelhas, ele não deixou, rasgou. Irmão, você rasgar um urso na mão, vou falar para você, filho. Ainda mais uma ursa, porque dizem que a ursa é mais brava do que o urso. Pelo menos é o que diz, eu não entendo. Mas já ouvi dizer que a ursa, principalmente se ela tiver com um filhotinho, é igual a onça, né? A onça, para defender o filhotinho, ela é tão brava quanto um leão. E aí ele dá o currículo dele, olha só. Coragem de Deus. Porque quando ele chega, ele diz, vocês não estão vendo esse gigante falar de Deus, não? Só faltou Davi virar para a cavalaria falando, tem homem aqui não? Para descer ali? Vocês vão deixar ele insultar o nome de Deus assim? Ah, mas ninguém, né? Quem vai lutar com ele? Nós somos guerreiros, mas não daquele tamanho ali. Davi falou, eu vou. Não, você está doido? Ficaram com medo por ele. Porque não tinha o Espírito de Deus como Davi tinha. E você tem o Espírito Santo, Espírito de coragem, e vai deixar uma notícia ruim te abalar? Não deixa não, continua firme, porque Deus está no negócio. Deus está na tua vida. E aí tiveram tanto medo que jogaram uma armadura em cima de Davi. Então vamos colocar uma armadura, que se o gigante vir, quem sabe ele não faz igual uma tartaruga. Entra dentro da armadura e o gigante não mata ele. Davi vestiu a armadura, sem querer. Começou a andar, falou, não, isso aqui não é meu não. Isso aqui não é para mim. Eu vou, é em nome de Deus. Porque quando você vai em nome de Jesus, tudo se resolve. É porque eu estou dizendo, não, é porque a palavra diz isso. Quando você vai em nome de Jesus, tudo se resolve. Curva a sua cabeça, Deus maravilhoso e eterno. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos. Põe a tua mão santa, meu Pai, sobre a vida da tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um. Que o teu Espírito Santo nos dê, Senhor, coragem. Coragem para continuar, coragem para caminhar, coragem para continuar a trabalhar na tua obra, fazendo aquilo da qual o Senhor colocou nas nossas mãos. E nós não vamos desfalecer, não porque somos algo, mas porque o Senhor está na nossa vida. Deus maravilhoso nos ajuda e nos abençoa no nome de Jesus. Quem crê diz amém.